Fala galera, professor e delegado Hilmo Braga na área, para em nome de toda a equipe magistrar te dar as mais sinceras boas-vindas ao nosso encontro de análise pré-edital para o concurso de delegado de polícia da Polícia Civil da Bahia. Alô Terrinha, alô Bahia. Extremamente interessante a análise deste pré-edital por vários motivos, né? O principal deles, a remuneração tem subido bastante, uma estrutura muito boa de se trabalhar e, obviamente, ali, né, velho, a geografia, eu não preciso nem dizer, possibilidade de você ficar pelo menos próximo ali de uma prainha, para muita gente isso acaba sendo um atrativo muito importante. E mesmo para você que é de um estado mais distante, vamos mostrar aqui durante este encontro uma oportunidade muito interessante que pode ser um divisor de águas na sua escolha para o concurso que será prestado, que é justamente a possibilidade de permuta, né, entre os estados. Você ser aprovado em um concurso de delegado de um estado e permutar com um colega de outro estado, podendo se aproximar da sua família. Isso aí acaba abrindo bastante o leque de oportunidades para os concursos. E o concurso da Bahia é um dos mais iminentes. Nas próximas semanas, o edital prometido aí, certamente você precisa começar agora a sua preparação com muita qualidade, com um bom cronograma de estudos, um bom material de estudos, os melhores professores do Brasil, a melhor plataforma de resolução de questões, e tudo isso você tem aonde? Aqui, com a galera do magistrado. Então, a partir de agora, começamos a nossa análise. Eu sou o professor e delegado Hilmo Braga, o seu coordenador de carreiras policiais. Trabalharei com vocês as disciplinas de direito penal, processo penal e legislação extravagante. Fui aprovado em 9 concursos públicos, 7 de carreiras policiais, 4 para cargo de delegado de polícia, 2 vezes em Minas Gerais, 1 vez em Rondônia, fui delegado em Rondônia de 2004 a 2008, e desde 2009 sou delegado aqui no estado de Goiás. Fui delegado muito rapidamente em Minas Gerais neste intervalo, mas hoje sou delegado aqui da gloriosa Polícia Civil do Estado de Goiás, que tem uma estrutura bastante interessante para se trabalhar também, remuneração muito boa e ótimas condições para exercer esse importante labor, que é o cargo de delegado de polícia. Eu sou policial desde o primeiro dia em que completei 18 anos, fui agente de trânsito, fui guarda municipal, fui delegado em Rondônia, delegado em Minas e agora delegado no estado de Goiás. Então eu sou até suspeito para te falar, são quase 25 anos de carreiras policiais, quase 20 anos de carreira de delegado de polícia. Fui titulado da Delegacia de Homicídios aqui de Goiânia muitos anos, cheguei a ser chefe da assessoria jurídica da instituição e fui gerente operacional de toda a estrutura especializada da Polícia Civil, quando então, inclusive naquele período, tive a oportunidade de ser o delegado responsável pela força-tarefa de caçada ao Lázaro, né, a maior busca a um criminoso na história do Brasil. Eu fui o delegado coordenador daquela operação no que diz respeito à polícia judiciária, beleza? E agora, o seu professor. Então, conte comigo, com toda a nossa equipe, para que possamos juntos traçar essa trajetória linda rumo à sua aprovação para o cargo de delegado de polícia. Para mim, o melhor cargo que existe, né? Você sai de casa todos os dias para fazer o bem sem olhar a quem, pagar a sua missão com o papai do céu lá em cima, né? E entregar para nossas futuras gerações uma sociedade melhor para se viver. Isso é muito legal e ainda com uma remuneração. Eu costumo brincar, né? A gente brinca, diverte e ainda ajuda as pessoas e ainda recebe um excelente salário. Então, parabéns pela sua escolha de se tornar um delegado de polícia. Eu, quase 20 anos de profissão de delegado de polícia, sou completamente apaixonado por essa instituição que permite a cada dia você escolher uma atividade diferente, a cada ano trabalhar numa unidade diferente, com um perfil diferente, nem só de operacionalidade vive a polícia, né? É bacana, chutar a porta, prender os outros, trocar tiro, é bacana? É, mas você tem várias outras oportunidades dentro da polícia, setores muito desconhecidos, né? RH, setor de inteligência, setor de licitação. Hoje, uma licitação bem feita é muito mais importante do que uma prisão de um criminoso, porque isso estrutura a polícia. Então, hoje nós temos muitas oportunidades e parabéns pela sua escolha de se tornar delegado de polícia. Bacana? Vou iniciar então aqui a nossa projeção, justamente para que possamos bater um papo sobre o edital, né? Aí você me pergunta, professor, mas como não falar do edital se ainda não tem edital? Vamos fazer uma análise pré-edital baseada na Lei Orgânica da Polícia Civil recentemente publicada. Por quê? Porque agora não tem para onde correr. Os editais vão ter que seguir quase que absolutamente os parâmetros da lei orgânica. Então é isso que a gente passa a falar a partir de agora e ao final
eu te apresento os nossos professores, que são espetaculares. Eu tenho certeza que você vai adorar o nosso curso. Deixando aqui registrado o meu Instagram, @RilmoBraga, através do qual você retira todas as suas dúvidas em tempo real, jurídicas ou sobre o nosso curso. Vai ser um prazer trocar uma ideia com você, definir um bom cronograma de estudos e te ajudar nesta caminhada rumo à sua aprovação, beleza? Vamos então para a análise da pré-edital do concurso de delegado da Polícia Civil da Bahia, né? Uma estrutura muito legal, adoro os delegados lá da Bahia, tenho contato com vários deles, fazemos operações conjuntas cotidianamente. E daqui uns dias a operação conjunta vai ser com você, né? Delegado de polícia do estado da Bahia. Então vamos lá, nós tivemos a confirmação do edital, né? Em uma postagem e uma entrevista feita pelo secretário de Segurança Pública da Bahia, ele confirmou o edital para começo do ano, não é? Perguntado sobre janeiro, ele disse muito provavelmente. Então, vamos trabalhar com a ideia de ou janeiro ou fevereiro esse edital sai, né? Vamos trabalhar com a realidade aqui. Fevereiro, né? A realidade nossa aqui é trabalhar com fevereiro, né? Para que a gente possa ir mais tardar aí março, estarmos com esse edital em mãos. A informação foi publicada pelo secretário, a banca ainda não foi definida, mas a Secretaria de Administração e a comissão do concurso já comunicou à Secretaria de Administração exatamente os parâmetros que devem ser seguidos. Então, já há algumas bancas previamente selecionadas que poderão ser escolhidas e divulgadas em breve, beleza? O salário para 2026 é de R$ 10.200, ao final de carreira hoje R$ 15.400, né? Ainda há possibilidade de alguns outros acréscimos, mas é uma remuneração bem atraente em termos inicial. É óbvio, né? Aqui nós já estamos contabilizando o salário, que é de aproximadamente R$ 6.000, mais as gratificações fixas que já estão autorizadas, que chega aí a aproximadamente R$ 10.200 inicial, além de hora extra e outros cargos em comissão, né? De titularidades, coordenações, gerências, superintendências. Então, esse salário pode elevar bastante ainda, uma remuneração bem atraente para início de carreira. São 100 vagas confirmadas, importante, né? Para o estado da Bahia, que não é um estado com uma estrutura tão grande assim, é um número de vagas bem atraente, se comparado com os últimos concursos. Então, esta é a sua oportunidade. Você que quer se tornar delegado da Bahia, não deixe passar, o cavalo só passa arriado uma vez. É um concurso bacana, o salário pode não atrair tanto em um primeiro momento, então o nível de dificuldade pode... o nível de concorrência pode dar uma caidinha, não vou nem dizer em termos quantitativos, mas talvez em termos qualitativos. Então, realmente, é a hora de você apertar o acelerador rumo à sua aprovação. Uma preparação de reta final muito bem feita é o que certamente faz a diferença na sua prova. Lembrar sempre do princípio de Pareto, que eu dou o nome nas minhas disciplinas de mínimo existencial do aprovado, MEIA, mínimo existencial do aprovado. É 80-20. 80% das questões estão em 20% do conteúdo, então você precisa estar antenado. Ah, mas aonde estão esses 20% do conteúdo? Aqui, no nosso curso do Magistrar. Dentro de cada disciplina, você será orientado a identificar esses temas, principalmente com texto de lei, doutrina e jurisprudência, e o mais importante, simplesmente todas as pegadinhas que a banca fez nos últimos meses, nos últimos anos, pelo menos até nos últimos 5 anos aí, nós conseguimos fazer um diagnóstico bem concreto daquilo que é pegadinha por parte da sua banca. Então, não fique de fora e não perca essa oportunidade. A jornada de trabalho, em princípio, 40 horas semanais. Então, isso é o que nós temos de atualização, né? Vamos falar aqui rapidamente sobre as atribuições, e aí não tem muito para onde correr. Instauração de procedimentos investigativos, sejam eles mais complexos, inquérito policial, ou menos, VPI, verificação de procedência de informação. Sabemos que hoje configura até abuso de autoridade o delegado instaurar inquérito baseado, por exemplo, só em uma denúncia anônima, ou não havendo nenhuma verossimilhança da informação. Então, se faz necessária a instauração das VPIs, verificação de procedência de informação, mas também temos procedimentos menos complexos, tais como o TCO, para os crimes de menor potencial ofensivo, pena máxima menor ou igual a 2 e todas as contravenções. Temos o BOC, o BOC e o AIAI, auto de apuração de ato infracional, e o flagrante, o AAI, auto de apreensão de ato infracional. Então, são vários procedimentos que são presididos pelo delegado. Mas eu costumo brincar que a função mais importante do delegado nem é essa, né? É a segunda aqui, ó, ser o gestor da unidade, né? Você vai ser chefe de uma equipe de 20, 30 pessoas. Então, gerir essas pessoas, gerir a estrutura, gerir as escalas, definir carga horária, definir
especialidades, atribuições específicas e, o mais importante, garantir um ambiente laboral de qualidade, né? Uma delegacia bonitinha, limpinha, organizada, bem iluminada, padronizada. Teoria das janelas quebradas. Como mais bem organizado é o ambiente, mais organizado será o trabalho prestado pelo servidor. Então, é muito importante esta função também de gestor. Eu diria até que é mais importante do que a atividade operacional propriamente dita. E planejar as operações. Aí é um deleite, né? Não, planejar a operação e fazer a operação policial. Vamos ser sinceros, né? Vou até dar play aqui no videozinho da maior operação da minha vida, né? Foi a Operação Força Centrífuga. Nós prendemos 100, nenhum a mais e nenhum a menos, 100 homicidas nessa operação, quando eu fui titular da Delegacia de Homicídios. Então, é um deleite, é um momento de diversão, né, da autoridade policial, que ele vê a concretude de tudo aquilo que ele investigou. Então, ele passa ali um ano investigando, quando você faz a sua operação, é o momento de êxtase, né, do delegado de polícia. E aí, você fazer uma operação como essa, tirar de circulação ali 100 homicidas, é o que eu sempre digo, não é só prender 100 homicidas, é salvar pelo menos 100 vidas, porque cada homicida solto mataria pelo menos mais uma pessoa, isso é estatístico, né? Então você está salvando ali 100, 200, 300 vidas, nada, não tem salário do mundo que pague a sensação de você salvar a vida das pessoas, e é isso que a sua carreira de delegado de polícia vai te possibilitar. Vamos então para a Lei Orgânica das Polícias Civis, né, que foi aprovada em 2023, que acaba sendo um ótimo referencial para os editais. Hoje a banca dificilmente vai poder fugir disso que está previsto na Lei Orgânica. Então, ser brasileiro, idade de 18 anos, kit com as obrigações militares e o gozo de capacidade físico-mental. Cuidado com o TAF, né? Então, se você vai prestar um concurso de delegado de polícia, não que você tenha que já virar um atleta, mas pelo menos reduzir um pouquinho a barriguinha, né? Treinar pelo menos o aeróbico e anaeróbico 2, 3 vezes por semana. Eu até prefiro, é muito melhor que você ir 3 vezes por semana na academia e ficar lá 2 horas, todo dia meia horinha, velho, é o ouro, né? Todo dia meia horinha de aeróbico, muscular. Eu faço natação, musculação, mountain bike e também corro, né? Então, meia horinha todo dia, velho, top das galáxias. Para você que não pode perder tempo, né? Reta final, você não pode ficar indo para academia e ficar 2, 3 horas, porque isso vai prejudicar os seus estudos, beleza? Então já começa aí uma preparação física mínima, não só para poder fazer o TAF, mas para estar mentalmente preparado para aquilo que está por vir, né? Que é a sua aprovação. As fases do concurso não fogem disso também, né? Agora é lei, a fase objetiva, geralmente de múltipla escolha, né? A prova discursiva costuma ser ou questões ou peça prática, ou uma simbiose entre os dois. A prova oral, o TAFzinho, prova médica, títulos, investigação social e a academia de polícia, né, que é realmente muito bacana. A academia de polícia da Bahia cresceu muito, né, está muito bem estruturada hoje. Eu tenho certeza que você vai adorar fazer parte deste processo de crescimento e avanço da Polícia Civil do Estado da Bahia. Outro tema que sempre é muito discutido é a questão dos 3 anos de experiência jurídica, né? E alguns editais não cobravam, mas agora virou lei. Então, a tendência é que todo edital cumpra. Eu sempre digo, se hoje uma banca se arvorar a publicar um edital fora daquilo que está previsto na lei orgânica, é abrir uma enorme brecha para mandado de segurança travar e trancar o concurso. Isso é prejudicial ao Estado e prejudicial ao candidato. Então, a grande tendência é que, sim, venha os 3 anos de atividade jurídica. Agora vem a notícia boa para quem já é policial. Não é só atividade jurídica, é jurídica ou policial, né? Então facilita um pouco para quem já é policial. Obviamente, o acesso se torna muito facilitado. E a exigência de experiência jurídica ou policial, óbvio que diminui o quantitativo de concorrente, né? Então é óbvio que é algo que pode ser difícil e ruim por um lado, mas por outro é bom que reduz um pouco aí a concorrência, né? Nós temos também a questão da prova de títulos, né? Prova de títulos, e aí a lei regulamentou que ela deverá ser valorada em 30% da pontuação máxima de títulos, na proporção de meio e máxima de 2 pontos percentuais por ano de serviço, justamente para que aquele que é policial não fique tão favorecido se comparado com os demais, não quebrando a isonomia constitucional que se exige, né? Ótimo. Com relação ao curso de formação, outra coisa que deve vir no seu edital, e é muito favorável, é a remuneração, né?
durante o curso de formação, ó, já tem remuneração e agora não inferior a 50% do valor da remuneração. Muito importante isso, né? Vários estados, eu me lembro que quando eu fiz a minha academia de polícia lá no estado de Rondônia para delegado de polícia, o salário, se não me engano, era 2 salários mínimos, né, velho? Hoje em dia é complicado, né? Você morar e viver em outro estado com 2 salários mínimos. Já em Minas Gerais era metade da remuneração. Eu acabei abrindo mão da remuneração lá em Minas Gerais, quando eu fiz academia de polícia, porque eu pedi licença, apesar de eu ter pedido licença no estado de Goiás, ainda havia aquela dúvida sobre a questão remuneratória, então eu acabei dispensando, né? E lá, aqui no estado de Goiás, o valor pago também era a metade do valor, já era em sintonia com isso que está previsto aqui na lei. Então, a tendência é que venha 5% do valor da remuneração no seu edital, que obviamente é um avanço e facilita muito aí para você. E a grande novidade, né, velho? Isso aqui é o que há de ouro hoje, é a cereja do bolo da lei orgânica, para quem, às vezes, quer fazer um concurso de delegado de polícia, mas tem medo de morar longe da mãe, longe da esposa, longe dos irmãos, né? Olha o facilitador aqui, ó. Artigo 25, a requerimento dos interessados, cargos de delegado poderão exercer funções, policiais civis, dentre eles delegados, poderão exercer função em outro estado, mediante permuta ou cessão, condicionada à autorização do governador ou delegação feita por ele, atendida a legislação aplicável. Então, normalmente, o governador delega isso ao secretário de Segurança Pública ou ao delegado-geral, costumeiramente delegado-geral, e ele pode autorizar. Pelo menos aqui no estado de Goiás, é assim que funciona, cabe ao delegado-geral, por delegação, autorizar essa permuta. E aí, imagina que bacana, né? Você, que é lá de Santa Catarina, passou na Bahia, permuta com um colega, certamente uma ótima novidade que pode fazer toda a diferença para a sua decisão de finalmente pegar firme nessa reta final para os seus estudos para o cargo de delegado de polícia. E para isso, você contará com toda a nossa equipe à sua disposição, além da maior e melhor plataforma de estudos. É isso aí, o Go Concursos, Go Concursos, Go Concursos, né? Entra lá no site Go Concursos, certamente você vai adorar a maior plataforma. Acesso grátis, viu? Acesso grátis. Se faça o seu cadastro e tenha acesso totalmente gratuito à maior plataforma de questões hoje do Brasil. Muito parecida com aquelas da concorrência que você já conhece, mas além de tudo que já tem daquelas plataformas mais famosas, comentários das questões, o porquê de estar certo, o porquê de estar errado, resumo e revisão, a nossa ainda tem, além de tudo isso, doutrina específica, jurisprudência específica, mapas mentais e flashcard, ou seja, tudo o que você precisa para aprimorar os seus estudos e fazer a diferença rumo à sua aprovação. E por falar em aprovação, quero te apresentar agora o time de elite, o batalhão de choque que vai fazer de você um delegado de polícia. Definimos nosso curso baseado, obviamente, no último edital, que veio com as seguintes disciplinas. Comigo na tela, começo aqui, disciplina 1, cobrada de direito administrativo. Nossos professores são Bruno Betti, procurador do município de Belo Horizonte, e Roberto Baldassi, advogado renomado em todo o país. No direito constitucional, nós temos aula com o professor Gustavo Fernandes, que é juiz de direito, além do professor Rafael de Oliveira, que também ministra a disciplina de direito constitucional, escrivão lá do Distrito da Polícia Civil do Distrito Federal, além do juiz de direito, doutor Gustavo Fernandes. Criminologia, nosso queridíssimo professor Rafael de Oliveira, que é, conforme dito a Lures, escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, referência nacional em termos de direitos humanos e criminologia, principalmente. O direito civil, aí eu não preciso nem dizer, a queridinha do Brasil, né? Doutora Mônica Queiroz e o Luciano Masson dividem a cadeira de direito civil. Direitos humanos, nosso querido professor Valério Mazzuoli, Celso Rodrigues e o Rafael de Oliveira trabalharão com você a importantíssima disciplina de direitos humanos. Ó, Rafael de Oliveira também estará com vocês aí nesta importante disciplina. Raciocínio lógico, o policial rodoviário federal Jorge Lima ministrará para você. Português, grande amigo e colega e professor Marcos Prado, referência também em termos de aprovação em concurso, quando o português acaba alcançando um patamar de relevância mais importante para a sua aprovação. E o nosso querido professor Taquinho, Eustáquio Júnior, que é policial civil, agente de polícia comigo aqui no estado de Goiás.
Agora vamos para as disciplinas mais queridas, as lindas, maravilhosas, né? Aquela que você ama. E agora, modéstia à parte, você vai amar ainda mais. Direito Penal, delegado de polícia Rilmo Braga, promotor Dr. Alexandre Salim, referência, autor de obras renomadas e das mais vendidas no Brasil, além da brilhante professora Michele Tolon. Teremos no processo penal também eu, delegado de polícia Rilmo Braga, o Dr. Alexandre Salim e o delegado A. Carlos Alfama, delegado de polícia aqui, também do estado de Goiás, hoje atuante na DENARC. No curso de legislação penal especial, trabalharemos as mais importantes leis. Eu, delegado Rilmo Braga, doutor Diego Braga, não é meu irmão e nem primo, viu, mas é Braga também, promotor do Ministério Público do Estado de Goiás, doutor Alexandre Salim, promotor de justiça lá no Rio Grande do Sul, e a doutora Michele Tolon, defensora pública no Distrito Federal. E para finalizar, medicina legal, ministrada pelo meu querido amigo e professor Hugo Lincoln, dono da melhor didática em termos de medicina legal do Brasil, disparado, tá? Disparado. Tenho certeza que você vai amar os mapas mentais, a metodologia, a didática do professor Hugo. Medicina legal é para ir para a prova, para gabaritar, 100%. Tira a onda com a concorrência, subir bastante o nível, porque você agora é aluno magistrado. Não fique de fora, tenho certeza que você vai gostar muito da nossa equipe de professores e, além de eu estar na condição de professor de todas essas disciplinas, me coloco na condição de ser o coordenador. Então, tudo que você precisar, tudo que possamos aprimorar, tudo que você sentir necessidade, conte conosco, não só através dos canais Magistrar, mas principalmente meu Instagram, @RilmoBraga, que está 24 horas por dia à sua disposição, 24/7, para que possamos juntos crescer, aprimorar, elevar seus índices de assertividade e, o mais importante, fazer de você um delegado de polícia lá no estado da Bahia. E depois que estiver lá, não esquece de mandar o endereço e convidar o professor para passar um final de semanazinho na praia lá, né, na sua casa, né, velho? Tudo por conta, né? É o mínimo que o professor merece, de convidar a gente para comemorar junto a vida e principalmente essa sua importante aprovação. Não deixe de fazer parte da nossa equipe vencedora, que certamente fará toda a diferença para que você alcance tão nobre cargo desejado, que é o cargo de delegado de polícia. Fique com Deus, te vejo no nosso curso e até a próxima.